Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Ciência dos Dados na Prática. Cara, você sabia que a predição é a base da inteligência humana? Você já parou para pensar nisso? Que a predição é a base da inteligência humana? Beleza. Por que você está falando isso, Eduardo? Cara, olha só. Desde o momento em que a gente acorda, a gente está tomando decisões. E aí, para tomar decisões, a gente começa a levar várias coisas em consideração. Eu vou te dar um exemplo. Se você decide acordar e ao invés de ir para o trabalho e de carro, e ao invés de ir para o trabalho de carro e de ônibus, você tem que tomar a seguinte decisão: cara, eu vou de ônibus, mas eu vou ter que chegar no trabalho um pouco mais tarde do que normalmente eu chego. Tá, mas se eu chegar um pouco mais tarde, eu vou ter que ir embora mais tarde também. Beleza. E pode ser que eu me suje, sei lá, eu pise na lama. Cara, desde a hora que você toma essas pequenas escolhas, você está tentando fazer previsões. Previsões de qual é o melhor resultado para você, dado o risco. Ou seja, o melhor retorno que você pode ter, dado um certo risco. É por isso que as empresas estão loucamente tentando fazer previsões. Por quê? Porque ela quer saber, dado algumas atividades que ela faça, qual será o retorno que ela vai ter. Dado esse retorno, qual é o risco que ela vai estar incorrendo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é o seguinte, existe uma parte do processo de ciência de dados que é conhecido como machine learning. E essa etapa do machine learning é você entender seu problema de negócio e, dado que você entender o seu problema de negócio, você buscar os dados para fazer uma previsão, seja uma previsão do retorno financeiro, seja uma previsão de quanto você vai perder se você perder uma ação judicial, seja a previsão de quantas vendas eu vou conseguir fazer para determinado produto, seja a minha previsão de qual vai ser o meu lucro, seja a previsão de qual vai ser o valor da minha ação. As empresas, elas estão loucamente fazendo previsões. Sabe por quê? Porque os resultados, elas dependem de ações que as empresas vão tomar. E essas ações, elas precisam estar embasadas, na maior parte, por números. E uma das boas formas de se embasar a empresa com números é você fazer previsões. E essas previsões, estando baseadas em fatos e dados, elas são as decisões geralmente mais assertivas do que as decisões que você toma jogando a moeda para cima, tentando na sorte. Então, essa etapa do processo do pipeline de ciência de dados, que é a construção de modelos preditivos, é uma parte crucial para toda empresa que quer trabalhar com machine learning, com previsões. Beleza? Beleza. E por que você está falando isso, Eduardo? Porque nesse Ciência dos Dados na Prática de hoje, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai utilizar alguns modelos que hoje são conhecidos como modelos que são estado da arte em machine learning, que são os modelos baseados nas técnicas Ensemble, beleza? O que são técnicas Ensemble, Eduardo? Cara, as técnicas Ensemble é a palavra francesa que significa mais ou menos agrupamento. As empresas, sabendo da importância da previsão, elas começaram a pensar da seguinte forma: cara, se eu fizesse um modelo para isso, eu teria um resultado. Mas se eu fizesse dois modelos? Mas se eu fizesse três modelos? Mas se eu fizesse quatro modelos? Mas se eu fizesse um modelo que recebesse todos esses outros modelos? E daí surgiu a ideia do ensemble. O cara, o cientista muito doido lá, ele pensou no seguinte, ele falou, cara, eu vou juntar todos os resultados desses modelos e o resultado desses modelos juntos, eles podem me dar um resultado muito melhor do que um modelo sozinho. E foi daí que surgiu a técnica Ensemble, beleza? Que nada mais é do que o grupamento de modelos. E aí existem tipos de ensemble. E a gente vai navegar daqui um pouquinho e eu vou explicar exatamente quais são esses tipos. Mas a essência é o seguinte: ou você pode fazer o agrupamento com modelos parecidos, por exemplo, várias árvores de decisão, ou você pode fazer um agrupamento com modelos diferentes, como árvore de decisão,
regressão logística, suporte vector machine e por aí vai. Beleza? Então, vamos embora para a gente entender todo esse processo? Então vamos lá, vamos embora. Hoje nós vamos falar sobre desses métodos Ensemble e vou trazer dois tipos aqui, o Boosting e o Vaulting, beleza? Vamos lá, eu quero mostrar uma parada aqui para vocês. A gente sabe que Data Science, ela nada mais é do que você identifica o problema de negócio. Aí você, dado que você compreendeu o problema de negócio, você vai atrás das entidades, dos atributos que falam sobre esse problema de negócio. Nosso exemplo de hoje, a gente vai utilizar um dataset muito famoso, que eu gosto muito de trabalhar com ele por conta da didática. Ele é pequeno e ele é bem didático de se trabalhar para problemas de classificação. É um dataset do PyMindance, que é onde a gente vai utilizar para prever diabetes, beleza? Então a gente vai, dado uma certa classificação, dados os atributos, as entidades de entrada, a gente vai prever se o paciente vai ter diabetes ou não, beleza? Esse é uma tarefa de classificação, um problema de classificação que a gente vai estar resolvendo, beleza? Então tá bom. Depois dessa etapa de compreender o problema, a gente vai lá buscar os dados, buscar os datasets com as informações. Nem sempre o dataset vai estar prontinho que nesse que a gente vai usar. A gente vai precisar compreender junto com a equipe de negócio quais são as informações que trazem a essência desse problema para que eu possa utilizar essas informações junto e tentar fazer uma previsão de qual vai ser o resultado futuro. Você entende? Beleza. Aí depois que você pega esses dados, você vai precisar limpar, vai transformar. Alguns modelos, eles precisam receber os dados de forma normalizada e por aí vai. Você vai fazer todo esse trabalho nos dados. Dependendo do modelo que você vai usar, mais alguns trabalhos ainda, beleza? Depois você vai compreender o relacionamento entre esses dados. O que está correlacionado com o quê? Se a pressão alta está correlacionado com o tipo sanguíneo e se a pessoa já teve filho ou não, no caso de mulher, isso tudo vai ter um trabalho de correlação, beleza? Você vai compreender como essas variáveis estão correlacionadas. E aí depois você vai criar esses modelos que fazem a previsão de acordo com esse relacionamento dessas variáveis que são importantes para você prever esse tipo de problema de negócio, tudo bem? E aí, cara, dado que o modelo está pronto, você vai entrar nessa etapa aqui, que é utilizar os modelos para fazer as predições, beleza? E aí você entrega o valor dessa previsão como resultado do trabalho em Machine Learning, beleza? Esse é todo o problema que envolve a ciência de dados em si, beleza? E aí, cara, a gente vai visualizar exatamente essa etapa aqui de cima do processo de Data Science, ele pode ser um pouco mais detalhado dessa seguinte forma aqui, ó. Então, a gente faz lá o pré-processamento dos dados, que é transformação de variáveis, seleção dos campos. Em alguns problemas a gente vai precisar reduzir a dimensionalidade, ou seja, muitas vezes o dataset tem lá, sei lá, 100 variáveis, e você não quer trabalhar com 100 variáveis. Você vai precisar fazer a amostragem, que é separar os dados de treino e os dados de teste para fazer sua validação lá do seu modelo. E aí você vai fazer o aprendizado, que é exatamente a passada do treinamento do algoritmo, beleza? Você vai passar os dados para esse algoritmo. Depois você vai avaliar o modelo, beleza? Ele está no percentual esperado, né? Uma das coisas que você faz antes é exatamente isso, cara, eu tenho um nível, uma acurácia que eu preciso chegar como uma acurácia. Imagina lá, você está fazendo um trabalho aqui que é de diagnosticar diabetes. Esse é o que a gente vai fazer aqui. Cara, a gente precisa ter uma assertividade maior do que 78%, ou mais próximo de 78%, pelo menos. Beleza? Esse vai ser o seu balizador. Você vai construir um modelo já pensando nesse percentual. Se de cara você já chegar nesse percentual, ótimo. E aí você tenta melhorar esse resultado. Se não, você tem que trabalhar o modelo de forma que você chegue nesse percentual. Beleza? Isso é o que você faz aqui quando você está avaliando esse modelo aqui. Depois que você chegou na acurácia que você queria, você vai fazer novas previsões, beleza? E aí o modelo está pronto para trabalhar. Esse é o processo. E onde que entra, Eduardo, essa parte agora da importância da predição? É exatamente aqui, ó, na aprendizagem, que é a seleção do modelo, a otimização do modelo, a entrega do modelo final. A aula de hoje, a gente vai estar envolvido nessa etapa aqui do meio, ó, do algoritmo de aprendizagem até o modelo final, beleza? Esse é o nosso problema, que é um pedacinho do pipeline de ciência de dados, que é Machine Learning, beleza? Que é o algoritmo preditivo em si, beleza? Então tá bom, vamos embora. A definição do nosso problema de negócio. A gente vai criar um modelo preditivo que seja capaz de prever se uma pessoa pode ou não desenvolver diabetes, beleza? Para isso a gente vai usar os dados históricos de pacientes.
beleza? Disponível nesse dataset aqui, PyMA-Indians Diabetes, beleza? Tá aqui o link se você quiser buscar. Eu já fiz a importação aqui, ó, tá aqui, ó, PyMA Dataset é um CSV, que eu fiz o download e fiz o upload aqui no Google Colab, tudo bem? Beleza. Cara, o que tem nesse dataset, Eduardo? Esse dataset ele descreve os registros médicos entre pacientes do PyMA-Indians e cada registro está marcado se o paciente desenvolveu ou não diabetes, que é a nossa variável label, que é essa nona variável aqui, ó. Se é 0 ou 1, 1, o paciente desenvolveu diabetes, beleza? E quais foram as variáveis mais importantes para se desenvolver, para saber se o paciente ia desenvolver diabetes ou não, Eduardo? É esse aqui, ó. O número de vezes em que a mulher esteve grávida, a concentração de glicose, a pressão sanguínea, entre outras variáveis, beleza? São 8 no total, inclusive a idade, beleza? Então tá bom. Agora nós vamos entrar na parte do tipo de modelo Ensemble, beleza? Dos tipos dos métodos Ensemble de Machine Learning, beleza? Que é o agrupamento de modelos, beleza? Tá, Eduardo, me explica aí quais são esses tipos de métodos Ensemble, tudo bem? Eu vou explicar para vocês, olha só. Nós temos 3 tipos de métodos Ensemble, beleza? Ó, os métodos Ensemble, eles permitem aumentar consideravelmente o nível de suas previsões. É exatamente por isso que ele foi desenvolvido. Nós vamos ver como criar alguns desses métodos mais poderosos aqui em Python, beleza? Existem 3 métodos principais para combinar previsões a partir de diferentes modelos. E vamos lá. Existe um conhecido como bagging, beleza? Que é para construção de múltiplos modelos, geralmente do mesmo tipo, a partir de diferentes subsets no dataset de treino. Então, aqui, geralmente são modelos do mesmo tipo. O que significa modelos do mesmo tipo? Eu tenho como bagging, por exemplo, o Random Forest. O Random Forest, ele está dentro do bagging. Então, o que ele é? Ele é um conjunto de árvores de decisão. Não é a floresta aleatória, o Random Forest? Então, a floresta é um conjunto de árvores, ou seja, modelos do mesmo tipo. Beleza? O que é o boosting, Eduardo? O boosting é para construção de múltiplos modelos, normalmente do mesmo tipo também, beleza? Só que, olha só que interessante, é aqui que está a grande sacada do boosting, que faz ele um modelo que tem acurácia muito boa, que é o seguinte: cada modelo aprende a corrigir o erro gerado pelo modelo anterior. Então, olha só, o modelo calcula lá, faz o cálculo e, dado o erro que ele teve, o outro modelo vem, faz o cálculo, só que esse cálculo já considera o erro do modelo anterior. Por isso que ele é muito top, é um dos modelos aí, estado da arte atualmente em Machine Learning, beleza? E o outro exemplo é o Vaulting, que é para construção de múltiplos modelos, só que modelos do tipo diferente. Então eu junto aqui a logística com suporte Vector Machine, eu não faço que nem o Boosting e o Bagging, que usam modelos do mesmo tipo, como por exemplo, árvore de decisão, né, Decision Tree, aqui não, aqui eu estou usando regressão logística, SVM e por aí vai, beleza? Então, tá bom. Esses são os 3 tipos. Na aula de hoje, a gente vai construir 2 desses tipos, que é o Boosting e o Vaulting, beleza? Quando a gente está fazendo a modelagem, aqui em cima, vou mostrar para você, a gente vai fazer a nossa aprendizagem, a gente vai criar um modelo chamado modelo baseline, e desse modelo baseline, a gente não vai aceitar o primeiro resultado que ele der, a gente vai tentar melhorar o modelo. O modelo que é o base para a melhora, para a otimização, a gente chama de baseline, tudo bem? Então esse baseline nada mais é do que esse primeiro modelo que a gente vai fazer aqui, ó, que é o Naive Bayes. Nosso modelo baseline vai ser um Naive Bayes, tudo bem? Então vamos lá, o que é esse Naive Bayes? É um algoritmo probabilístico, é um algoritmo para tarefa de classificação também, que ele faz o seguinte: ele calcula a probabilidade de cada classe e a probabilidade condicional de cada classe dada uma variável de entrada, beleza? Aí as probabilidades são estimadas para os novos dados e multiplicadas, assumindo que são independentes, beleza? Por isso o nome Naive, que é suposição simples, beleza? E aí assume também que os dados estão em distribuição gaussiana, distribuição normal, beleza? Aqui a gente não vai estar preocupado com o pré-processamento dos dados, se os dados precisam ser normalizados ou não. Aqui eu vou utilizar as mesmas regras de entrada para a gente só fazer a comparação dos modelos, porque é isso que eu quero mostrar para você, tudo bem? Então, vamos lá, vamos para a mão na massa para a gente iniciar aqui o nosso trabalho. O que a gente vai fazer? Primeira coisa é o seguinte: a gente vai fazer o Naive Bayes primeiro, tudo bem? A gente vai
importar o pandas, beleza? A gente vai usar o hits SV para importar o nosso dataset. E aí a gente vai usar o kfold, que é para a gente fazer a divisão dos dados em treino e teste, beleza? E aí a gente vai usar o cross-val score para a gente fazer a avaliação do nosso modelo. E o modelo que a gente vai usar é o Gaussian NB, que é exatamente o Naive Bayes, que está dentro do pacote scikit-learn, beleza? Então eu vou executar esse pedaço, que é a importação dos dados, e aí eu vou fazer a carga dos arquivos, que é a nossa fonte de dados. O nosso arquivo é esse aqui, ó, o Pyma Engines, beleza? Tá aqui o arquivo. O nome das colunas eu estou passando ele dentro dessa lista aqui, beleza? Então, ó, a primeira coluna é preg, que significa se a mulher já teve filhos ou não, se engravidou ou não, né? Pregnant em inglês. Tá lá o nível de plasma, beleza? A pressão sanguínea, idade e a variável alvo que a gente quer, né? Que é a classe, se teve ou não diabetes. 1 teve diabetes, 0 não teve diabetes. Tudo bem? E aí eu vou colocar tudo isso em um array para depois fazer a separação aqui embaixo. Eu vou fazer a separação entre os dados de entrada, que são x, né? O x da equação, que é exatamente as variáveis aqui de cima, que são as variáveis independentes, né? As variáveis de entrada do modelo, né? As variáveis que vão fazer, as variáveis preditoras, beleza? E o label, né, que é o class. O class vai ser exatamente o nosso y da equação, tudo bem? Depois que a gente faz isso, a gente vai definir os valores para os folds. O que são os folds? Em cross-validation, que é uma técnica de você fazer uma melhor distribuição entre dados de treino e dados de teste, se você tiver dúvida sobre esse termo, cross-validation, tem um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição desse vídeo chamado O Processo de Machine Learning, e lá eu explico exatamente como que é e o que é esse cross-validation, beleza? Então tá bom. Resumidamente, o que é? Ele vai dividir aqui, esse número de folds são exatamente o número de subsets que eu vou dividir, que eu vou utilizar para fazer a validação cruzada, o cross-validation, beleza? Então aqui eu vou fazer 10 amostras diferentes com cada uma dessas 10 divisões que eu vou fazer, eu vou ter 10 divisões para dados de treino e dados de teste, beleza? Isso otimiza no resultado aí do treinamento. Eu vou deixar o seed igual a 7, que é para você reproduzir os mesmos resultados que eu, beleza? E esse kfold é exatamente o objeto que eu vou fazer o cross-validation. O kfold é para eu dizer o número de folds, o número de divisões, que está aqui 10, o número de folds é 10. O true é para colocar a aleatoriedade e o random seed, que é para você replicar. Aí eu crio o kfold, beleza? Crio o kfold, que é para fazer o cross-validation. Bem aqui embaixo eu vou fazer o cross-validation e vou te mostrar. A criação do modelo, eu sempre mostro isso para vocês. Cara, criar um modelo de machine learning é muito fácil. Está aqui, ó. Criei o Gaussian Naive Bayes. Eu chamei ali de modelo, o objeto modelo é igual ao Gaussian NB, abre e fecha parênteses. Criou o modelo, beleza? O que eu vou fazer agora? O resultado, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou fazer a validação cruzada, beleza? Eu vou passar o modelo, que é o algoritmo Naive Bayes, dados de entrada, a minha label e a validação. O cross-validation é o kfold. O cross-validation ele vai receber exatamente o número de folds e a aleatoriedade, beleza? Ele vai calcular tudo isso aqui dentro do cross-val score e vai printar um resultado para mim do modelo. E o resultado vai ser exatamente a acurácia desse modelo, beleza? Cara, olha que interessante. Eu passei linha a linha com você explicando o que a gente vai fazer em cada passo, só que isso pode estar em uma única célula desse Jupyter aqui, desse Google Colab, beleza? Eu vou dar um play e já fiz aqui o resultado, o Python, ele permite que a gente faça isso. Você coloca e pode executar tudo isso em uma célula só. Interessante, né? Então tá aqui o nosso primeiro modelo com a acurácia de 75,91. Ou seja, se a nossa acurácia, se nosso objetivo era ter 79%, 80% de precisão, esse modelo ainda pode ser um pouco melhorado, não pode? E é isso que caracteriza a etapa de se fazer o modelo baseline, beleza? Então fizemos o baseline e agora vamos melhorar esse modelo, o resultado desse modelo com outras coisas, beleza? É aqui que entra o método Ensemble. O método Ensemble ele permite que a gente utilize algoritmos mais evoluídos que possam fazer com que a gente tenha resultados melhores, beleza? A gente vai fazer agora o Gradient Boosting, beleza? A gente vai utilizar o Gradient Boosting Classify, beleza? Ele também é chamado de Stochastic Gradient Boosting e ele é um dos métodos Ensemble mais sofisticados, beleza? Porque ele usa o erro do modelo anterior para corrigir o próximo modelo, beleza? Mesma coisa, eu vou passar linha a linha com você. Vamos importar o Pandas para importar o nosso CSV. A gente vai importar o kfold para fazer a nossa validação cruzada. O cross-val score para a gente printar o nosso resultado do modelo. E o Gradient Boosting Classify para a gente criar o modelo em si, beleza? Vamos carregar o nosso arquivo. Vou deixar o mesmo nome das colunas, das variáveis de entrada, tudo bem?
e vou colocar num array para a gente fazer a separação entre dados de entrada e dados de saída aqui embaixo. Dados de entrada até a oitava coluna, eu chamo de y, de x, e dados de saída, que é a nossa label, a class, a nona coluna, tudo bem? Isso aqui é um array, né? Por isso que aqui, vírgula, 8, fecha a lista aqui. Vamos lá definir a quantidade de folds, né? A quantidade de separação dos nossos dados em treino e teste. Eu vou deixar exatamente igual 10 e o seed igual a 7 para você fazer o mesmo resultado, tudo bem? Agora, eu vou colocar aqui o número de árvores. O número que a gente está utilizando o Gradient Boosting, e o Gradient Boosting, ele é uma coleção de árvores também, de certa forma. Aqui eu vou estar falando aqui que a gente vai utilizar 100 árvores de decisão. Olha que massa, a gente está fazendo 100 árvores de decisão dentro desse modelo aqui, beleza? E o melhor, cada árvore alimentando, cada erro de cada árvore ajudando a corrigir o erro da próxima árvore. Por isso que ele é muito bom, tudo bem? Vou criar o kfold do mesmo jeito, eu falo qual é o número de folds que está aqui, que é igual a 10, deixo a aleatoriedade e coloco o seed exatamente do jeito que está na outra, tudo bem? E o modelo, a mesma coisa, só que agora, olha só o modelo, a gente vai utilizar, ao invés do Gaussian NB, a gente vai estar utilizando o Gradient Boosting Classify, né, que é o nosso modelo Gradient Boosting, só que com alguns hiperparâmetros que eu vou colocar aqui, que é hiperparâmetro do próprio modelo em si, beleza? Que é o número de estimadores, que é o número de árvores que a gente está colocando aqui, que a gente vai colocar 100, beleza? 100 árvores. E a aleatoriedade, que é o seed, o mesmo seed, tudo bem? Faço o resultado do modelo por meio do Cross-Val Score, e aí o modelo é o próprio Gradient Boosting, dados de entrada, dados de saída é o x e y, e o Cross Validation é o kfold, tudo bem? E printo a acurácia do modelo aqui embaixo. Tudo isso nessa célula aqui. Bacana, né? Vamos lá? Roda. E está lá o resultado do nosso modelo. Tivemos uma pequena melhora utilizando o Gradient Boosting. Então, ó, de 75 de... Quanto que foi o resultado? Opa, eu tive que rodar de novo aqui sem querer. O resultado anterior foi 75,91. Ele foi para 76. Cara, 1% só de melhora, né? Cara, Eduardo, será que vale a pena, às vezes, eu trabalhar num modelo, fazer um outro modelo para melhorar só 1%? Aí eu falo para você, depende do que você precisa. 1% de 1 bilhão dá 10 milhões. Então, assim, numa empresa prever um faturamento de 10 milhões a mais pode fazer a diferença aí no bolso da empresa, no caixa da empresa, né? Ou reduzir uma perda no valor de 10 milhões aí, 1% de 1 bilhão dá 10 milhões, né? Então, cara, depende, pode fazer muita diferença esse 1%, tudo bem? Beleza. Mas é o fim, Eduardo? Não, você pode ainda melhorar ainda com outro tipo de técnica Ensemble também. O Gradient Boosting, você usa geralmente modelos do mesmo tipo. Aqui a gente usou árvores, né? Fizemos 100 árvores, 100 modelos, mas eram todo árvore de decisão. Agora a gente vai utilizar o Voting. E o Voting, o que ele faz? Olha que interessante. Esse é um dos métodos Ensemble mais simples. Só que ele é um método que cria 2 ou mais modelos preparados para o dataset de treino. E o classificador Volt utiliza a média das previsões de cada submodelo para fazer previsões em um novo conjunto de dados. Aí, você pode utilizar tipos diferentes, como eu falei para você. O Volt, você pode utilizar tipos de modelos diferentes, que é o que a gente vai fazer agora, beleza? Vamos lá, passar linha a linha? Vamos lá. Você vai importar o Pandas do mesmo jeito, beleza? Para fazer a leitura do seu arquivo, o read CSV. Você vai fazer a mesma coisa, a separação dos dados em treino e teste, para validação cruzada. Vai importar o Cross-Val Score para você fazer o cálculo lá do modelo, beleza? Com a validação cruzada. E aí a gente vai importar 3 modelos. A regressão logística, o Decision Tree, que é a árvore de decisão, e o SVC, que é um Support Vector Classify. É o classificador do Support Vector Machine, beleza? Lembrando que o Support Vector Machine ele pode ter o regressor também, né? Problemas de regressão. Então ele pode ter o Support Vector Regressor. Nesse caso é um problema de classificação, é diabetes, né? A gente está querendo prever se vai ter diabetes ou não, então a gente vai utilizar o Support Vector Classify, beleza? Então são 3 tipos de algoritmos diferentes, não é só árvore de decisão como os outros que a gente olhou. Então a gente tem logística, Decision Tree e o SVC, tudo bem? E nós vamos importar o Voting, que é exatamente para fazer esse ensemble, tudo bem? Então beleza. Dado que a gente faz a importação do nosso modelo, a importação dos pacotes, a gente vai lá agora carregar os dados, tudo bem? O mesmo dado é o PyManIndias, beleza? O nosso arquivo. As mesmas labels, beleza? As mesmas labels, não, as mesmas variáveis, né? O mesmo nome das variáveis está aqui. Está aqui, coloco tudo num array também, para a gente fazer a separação entre variáveis de entrada, que é o x, e a variável de saída, que é a label, que é o y. O mesmo número de folds para a nossa validação cruzada, 10 divisões.
a mesma semente aleatória, tudo bem? E aqui a gente vai fazer a fórmula do fold, né? Vamos criar o kfold. Passa aqui o número de folds, que é 10, beleza? Que é 10, está aqui. E a aleatoriedade true e o random state, que é igual a 7, beleza? Agora, é que é um pouco diferente no voting, por quê? A gente vai criar uma lista vazia chamada de estimadores, beleza? Estimators. O que vai entrar nessa lista aqui? A gente vai criar primeiro o modelo 1. O que é o modelo 1? A gente vai criar uma regressão logística. Tá vendo aqui? Logistic Regression, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um append nessa lista. Vamos fazer um append no estimators. E aí, a gente vai dizer que o modelo 1 é a logística, beleza? Depois, a gente vai rodar o modelo 2. O que é o modelo 2? É o Decision Tree, é a árvore de decisão, beleza? Dentro da árvore de decisão, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o append, beleza? A gente vai utilizar o cart, que é o modelo de árvore de decisão, e a gente vai fazer um append no estimators. Então, o cart é a regressão, a árvore de decisão. E o terceiro modelo, a gente vai fazer o modelo 3, que é o Support Vector Classify. E vamos fazer um append lá no Estimators e falar que é o Support Vector Machine, o SVM. 3 modelos diferentes para a gente utilizar como estimador aqui dentro do Voting, beleza? Então vamos agora criar o Ensemble, beleza? O objeto Ensemble, que nada mais é do que o algoritmo Voting. Voting Classifiers. Voting Classifier, beleza? Tá aqui, ó, criamos o Voting. Só que dentro do Voting a gente precisa dizer quais são os modelos. Quais são os modelos? São os modelos que estão na nossa lista que a gente acabou de criar aqui, ó, que é a logística, a árvore de decisão e o SVM. Então ele vai juntar esses 3 modelos e vai dar pra gente um resultado, o melhor resultado desse agrupamento que ele vai fazer desses 3 modelos, beleza? Vamos fazer a validação cruzada do mesmo jeito, chamando aqui dentro o modelo, que é o ensemble, variável de entrada x e y e a validação cruzada. E vai printar o resultado aqui embaixo pra gente. Bora ver o resultado? Então, vamos executar tudo nessa célula. E tá lá, cara, melhoramos mais 1%, ó. O outro deu 76, de 75,9 para 76,0 e agora para 76,9. Então, cara, quase 2% aí de melhora. É claro, a gente fez um processo aqui no qual a gente não se preocupou com os dados, inclusive existem algoritmos como o nosso próprio modelo baseline, que um dos pré-requisitos é que o modelo esteja numa normal, né, na distribuição normal, né, é o Naive Bayes que a gente utilizou. A gente não fez tratamento nenhum, beleza? Não olhamos missing, a gente não viu se tinha multicolinearidade para ver se tinha correlação entre várias... Cara, a gente não fez tratamento nenhum. A gente só pegou os dados e passamos para os algoritmos para que você pudesse ver como que é a construção dos modelos quando a gente se utiliza um método Ensemble, beleza? E tá aqui o método Ensemble, a gente usou o Gradient Boosting Classify, a gente usou o Gradient Boosting Classify para a gente fazer aí o nosso modelo, e tivemos um resultado já melhor do que o nosso modelo baseline, e eu expliquei que o Gradient Boost é bacana porque ele corrige o erro dos modelos. Ele corrige o modelo posterior com o erro dos modelos anteriores, né? Ele é que nem a gente, os seres humanos, né? Aprende com os nossos erros e aprende com os erros dos outros, né? E isso é interessante no Gradient Boost. E o Voting também é um ensemble interessante, que ele permite agrupamento de modelos diferentes, e nesse caso ele permitiu inclusive que a gente tivesse um resultado melhor. Beleza, cara, que interessante, né? Então, esse Ciência dos Dados na prática foi bem prático. Eu trouxe para você aqui a teoria dos métodos Ensemble e a gente foi lá, colocou a mão na massa e resolvemos esse problema aqui de criar modelos, de criar algoritmos de machine learning para fazer a previsão de se o paciente vai ter diabetes ou não. E a gente chegou aqui, quase chegando na nossa métrica ali, e isso também é uma das coisas que você tem que estar preparado. Muitas vezes você não vai chegar ali na acurácia que você queria chegar no início. Por quê? Porque, cara, muitas vezes o problema está nos dados. O problema está nos dados que você tem. Com os dados que você tem, você não vai conseguir chegar numa acurácia que você quer. Então, qual seria a solução? A solução, às vezes, seria olhar outras variáveis, sentar com a equipe de negócio e tentar descobrir outras variáveis que pudessem trazer um valor de predição melhor do que com as variáveis que você tem agora. Esse é um trabalho do cientista de dados também, de sentar com a equipe de negócio, tentar entender um pouco melhor o problema de negócio
para que você possa ir buscar esses dados e jogar no seu algoritmo de machine learning para fazer as previsões que você precisa. Beleza, cara? Então é isso. Esse foi o Ciência dos Dados na Prática. Espero que ele tenha agregado valor aí para que você entenda o que são métodos Ensemble e que você possa utilizar aí na sua empresa também métodos Ensemble. E se você ainda não está trabalhando com isso e quer trabalhar com isso, fica junto comigo, vem aprender um pouco mais, compartilhe esse material com quem você achar que também está com vontade de aprender machine learning, com vontade de aprender ciência de dados, beleza? Pura, eu vou deixar meus links aqui, o link da nossa página no Facebook, beleza? Entra lá, dá uma curtida lá, beleza? Segue que todo dia eu tô colocando vídeo lá, beleza? Para que eu possa compartilhar aí o que eu sei com vocês. Entra na nossa comunidade no Telegram, vou deixar esse script lá dentro da nossa comunidade no Telegram, na descrição desse vídeo, você entra lá e se conecta com a gente, beleza? E mais aulas como essa no YouTube, chega lá, já chega seguindo no YouTube também, beleza? Pro YouTube avisar você quando eu colocar novas aulas, beleza? É uma coisa interessante aqui, você que está aqui até agora, cara, é porque você gosta de machine learning, você gosta de inteligência artificial. E, cara, os algoritmos do YouTube, do Facebook, do Google, da Amazon, o algoritmo dessas empresas são os algoritmos mais tops do mundo. Tanto é que as empresas são as empresas mais ricas do mundo. Né? Eu não falei no início dessa aula que a previsão, a predição é a base da inteligência humana. E quem está ganhando muito dinheiro são as pessoas que estão utilizando dessa inteligência. Né? São as empresas que estão se utilizando de machine learning para crescer e para lucrar mais. E eu quero que você ajude a sua empresa e participe também, porque se você está ajudando a sua empresa a ganhar mais, você vai ser um profissional mais valorizado e você também vai ser melhor remunerado por conta disso, beleza? Então, chega junto, a gente se vê no próximo Ciência dos Dados na Prática. Um forte abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.